Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Neste momento, convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, queridos irmãos e irmãs, onde quer que estejam, convidamos a todos para esta conexão com Deus, com a espiritualidade amiga. E nesse momento, vamos procuremos todos pensar em Jesus. E como temos referido, somente ao falarmos e pensarmos o nome Jesus, já acontece algo em nossas mentes, nos nossos corações. Este é o Mestre. É o amor do Mestre que já nos contagia. Todas as almas, já afeta cada um de nós, nos trazendo um conforto, um alento, e pelo qual rogamos também que os bons espíritos possam, em nome dele, estarem juntos conosco, nos dando as forças que necessitamos, nos inspirando bons pensamentos. Quem sabe, aqueles de nós outros que estejam necessitando de um alívio às nossas dores, aquele alívio necessário para que possamos prosseguir nas nossas vidas cotidianas. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que somos. Que assim seja. Vamos trabalhar hoje sobre vigiemos e oremos. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da nossa boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, deste modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates. Dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Lição hoje sensacional, como sempre. O irmão Jussi, que o irmão encontrou no Evangelho sobre esse assunto. Pois bem, Antônio. Então,
alegres pelo teu retorno. Obrigado. Já que o Dilson referiu a tua ausência no programa passado, eu saúdo o teu retorno. Isso é bom sempre a gente ser lembrado, viu? Eu agradeço por demais. Lembrem-se de mim, orem por mim. Tá certo. Essa parceria é indispensável, Antônio. Nós estamos na Terra forjando, né, o amar ao próximo como a si mesmo. Então é muito bom que a gente consiga tornar isso um fato real na nossa vida, né? Esse pedido que eu fiz agora é quente, gente, viu? Isso não foi brincadeira, não. Porque às vezes a gente não bate e não pede. Eu pedi, orem por mim. Lembrem de mim. Vamos lá agora na lição. Quando Jesus fez essa recomendação a todos nós, vigiai e orai para não cairdes em tentação, ele sabia que estava se dirigindo a um povo, a uma humanidade ainda carente de maiores recursos para compreender todas as leis da vida. E não só nos exortou com esta recomendação, como deixou para nós, Antônio, a oração mais singela e completa que eu conheço. Acho que a humanidade conhece, né? Que é a oração do Pai Nosso, que é a oração dominical. Então lá no capítulo 28 da coletânea de preces espíritas, no item 6, que comenta frase por frase da oração, está escrito uma boa sugestão de reflexão sobre: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Veja bem, eu e o Dilson, no programa anterior, nós falávamos que a gente ainda não tem noção do Cristo que esteve entre nós, e não tem mesmo, não tem, Antônio. Não. Porque olha a grandeza de síntese que ele trazia nos seus ensinamentos, né? A oração dominical é uma aglutinação poderosa de elementos altamente proveitosos para nossa saúde espiritual, né? E aqui neste livro da obra do Chico e das reflexões de Emmanuel, ele é reprisado o que Mateus lembrou sobre os ensinamentos dele na época, além da oração dominical. Trabalhamos com isso, então. Pode ser? Pode ser, sim. Dilson, o que achas? Eu acho perfeito. Pois então, esta obra que foi lida, nos trazida por Emmanuel, então, que está em Mateus, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Essa frase é de Jesus. Aí Emmanuel comenta então, né, de que as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Este é o primeiro parágrafo. O segundo: renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito, nosso passado, para as tarefas do reajuste. Terceiro parágrafo: nas raízes de nossas tendências encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. E aí vai, né? Pois então, parágrafo seguinte: em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo, a paciência e a fé. Pois bem, no Livro dos Espíritos nós temos também um ensinamento pela qual Kardec questiona como nós podemos nos conhecer ou saber quem nós fomos ou que fomos no passado. A resposta, quase que instantânea, é de que basta analisarmos nossas tendências, o que somos, o nosso hoje. Nós hoje realmente viemos, e eu tenho certeza, vocês também, com certeza, mas levamos aos ouvintes esta verdade pela qual nós
estamos aqui reencarnados para trabalhar nossos defeitos, mas não será vivendo sozinhos no isolamento ou no insulamento que nós iremos consegui-lo. Será na exposição, junto com os nossos adversários do passado, que se encontram por vezes na condição de parentes consanguíneos, colegas de trabalho. E nós temos outros adversários que estão desencarnados. Adversários, modo de dizer, companheiros de caminhada. E nós necessitamos praticar os ensinamentos de Jesus, e o orai e vigiai é uma força de expressão, é quase um enigma. Porque para mim, o vigiai é atitude. O vigiai é necessidade nossa de estabelecermos atitudes positivas, amorosas, de renúncia, utilizando os exemplos do Cristo maravilhoso, de boa exemplificação. E hoje estava falando com uma pessoa querida, e ainda me veio à mente um exemplo de uma criança que não conhece a eletricidade. E ela insiste, pela sua curiosidade, de tocar a tomada, o fio energizado. E então é necessário, por vezes, tocar no fio energizado para perceber que ali tem uma força invisível e que lhe dá um choque, e a partir de então ela passa a acreditar naquilo que ela não vê. Nós outros, nós necessitamos da exemplificação para que nós possamos perceber o que não vemos, a exemplificação de pais, a exemplificação daqueles que nos rodeiam, nos são responsáveis, para que nós consigamos então aceitar uma nova atitude, uma nova vida. Mas no nosso ponto de vista, nós precisamos ter a atitude de renúncia conforme Jesus nos ensinou. Renunciar, por exemplo, o falso instituto da legítima defesa. Eu sou atacado, eu tenho a legitimidade de contra-atacar. Jesus nos ensinou que quando você lhe for exigido a túnica, dê a túnica. Quando lhe der um tapa, dê outra face. Também temos aí um simbologismo, mas é necessário nós compreendermos de que nós deveremos ter a atitude da renúncia a muitas coisas que nós aprendemos nesta existência, perante os ensinamentos culturais, por todos eles. E o orai e vigiai, não nos deixes cair em tentação, só para encerrar esse... quando nós nos permitimos um direito a um contra-ataque, nós mudamos a nossa vibração e nós passamos a atrair também espíritos que, estando nessa vibração, passam a nos intuir a fazer coisas erradas. Enfim. Eu sei que o Jussi tem outra colocação, mas dentro dessa outra colocação, que tu esmiuçasses para nós, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso é importante porque a gente às vezes faz a Que tarefa, hein? Tu é esperto, tu é ligeiro. Porque a gente faz isso aqui na correria e não entende no fundo o que quer dizer isso aqui. E essa era a minha intenção. Então. Essa então era a minha intenção. Entrei lá na então, sintonia. Sabe que eu, na minha última exposição, assim, dentro desta minha irreverência infantil, eu achei que eu devia prestar uma homenagem ao Emmanuel. Eu sou fã do Emmanuel. Uhum. É incrível como ele consegue traduzir ao meu gosto,
com uma precisão os ensinamentos de Jesus. Quando ele coloca aqui neste tema, renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste, ele está falando das ideias inatas. Elas virão, Antônio, elas baterão a porta do nosso coração. Então eu vou fazer até uma confissão aqui. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando eu chego nesta parte do Pai Nosso, eu ponho uma vírgula e não ponto no mal e digo assim, ó, o mal que eu tenho dentro de mim, Senhor. Excelente. Né? E a tentação que eu tenho de fazer mal aos outros. Então, Antônio, a explicação que eu acho que tu gostarias que eu fizesse é de que nós próprios temos dentro de nós aquilo que nós precisamos nos livrar, que é estas tendências inatas de imperfeição que de encarnação em encarnação aparece. E nós também temos a tentação de fazer o mal ao nosso próximo em razão dessa imperfeição, desta inferioridade. Por isso que quando nós chegamos nessa parte do Pai Nosso, nós não estamos pedindo para que o mal exterior nos seja evitado. Nós estamos pedindo força para que nós vençamos o mal que temos dentro de nós, Antônio. E é o que vai nos iluminar, porque uma vez que Deus está dentro de mim, eu não digo contornando, mas vencendo a mim mesmo nesta questão, eu produzo um desequilíbrio energético que o universo entende como necessário para que eu esteja abrigado nas forças do bem. A marca disso aqui é a frase de uma parte que o Divaldo sempre fala nas suas palestras. O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que está dentro de mim, é o mal que eu faço. Exatamente. Se eu colocar isso na minha vida e treinar, porque isso aí, gente, não é fácil, nós estamos falando uma coisa que é muito difícil de fazer. Nós estamos pedindo que o outro, sempre pensando que o outro pode nos fazer mal. E o mal, esse mal que eu peço que seja afastado de mim, é o mal que eu possa fazer. Então, para fazer isso, é treinar ser bom a vida toda. Muito difícil de fazer? Sim, muito difícil. Mas aí está a nossa obra do dia a dia. Não praticar o mal, não pensar o mal, não agir com o mal. E como nós temos, Antônio, a razão como uma ferramenta que nos favorece a compreensão das leis da vida, até que a gente sublime isso e transforme em amor, comecemos o dia, queridos irmãos, naquela higiene pessoal, sim, mas na higiene mental, da nossa oração de abertura do dia, pedindo a Deus que fortaleça em nós o bem que nós já aprendemos a praticar e que nos afaste do mal que nós trazemos dentro de nós, nos desestimule a tendência de praticá-lo. Todo dia de manhã, essa higiene pessoal, ela vai fazendo que o dia seja canalizado com coisas melhores. Positivo e operante. É contra nós mesmos que devemos dirigir nossos esforços, não é mesmo? Vocês gostaram do operante, né? É verdade. No sentido de combater, então, nossas más tendências. Pois é. É contra nós. É difícil a gente perceber isso. É difícil. Por vezes, a gente acha que a gente não pede a Deus, né? Não nos deixe cair em tentação, a tentação que vem de fora, né? Isso, a gente sempre... A oração parece que nos ensinaram desde criança era para fazer isso. Nos proteger dos outros. Dos outros. Sempre proteção do mal que alguém possa me fazer. Vão me atacar na esquina, vão me atacar na picada. Então eu preciso da proteção do Pai para que isso não aconteça. Emmanuel aqui interpreta que não é. A interpretação dos Espíritos no Evangelho diz que não é assim, né? Então a gente está começando a entender Jesus. Sim, e por isso aquele raciocínio anterior, né? Nós no insulamento nós não vamos conseguir progredir enquanto espíritos imortais
nós não vamos conseguir nos sim. aproximar de Deus Estamos tendo na sociedade. se nós não estivermos atentos à maldade que está dentro de cada um, e eu comigo, com as minhas, combatendo elas a cada instante possível, assim que vou percebendo, vou combatendo. Porque senão, minha encarnação poderá não ter valido a pena. Simples assim. Então, é muito importante que todos nós tenhamos essa consciência de quando nós estamos fazendo ali o Pai Nosso, que cada expressão tem um sentido. Por isso a qualidade, não a quantidade. Que a gente vá refletindo cada item e, sobretudo, esta frase. Não nos deixes cair em tentação, ela diz respeito eu para mim, quando estou fazendo esta oração. Mas o fulano não gosta de mim, o ciclano não gosta de mim, e eu tenho que gostar dele? É tolerar as antipatias gratuitas, quando não sou eu que provoco, é gratuita, mas na maioria das vezes sou eu que provoquei. Se não foi nessa, foi numa outra encarnação. Então, se nós quisermos nos fecharmos para o mal que a gente sabe que ainda faz predominância na Terra, a gente tem que olhar para a gente dentro da gente e cortar este circuito energético, mudando a nossa vibração e praticando o bem, sendo bom, sendo justo, compreendendo e praticando as leis de Deus. E aí nós já estamos chegando. É uma luta diária conosco, né? Todo santo dia levantar, olhar para o espelho e dizer para o espelho, eu me amo. A vida é bela, dou graças ao Pai por mais um dia. E prosseguir na jornada do pensamento, na jornada da palavra e na jornada da ação para o bem. Orar e vigiar, né? Peça forças, vigie os pensamentos. É isso aí. Com certeza. Jussi faz o encerramento, então, para todos nós, depois desse banquete, né, então, que nós tivemos hoje. Com certeza, essas reflexões calaram fundo no nosso coração. Para quem não tinha esta noção, já tem um novo modelo de força para trabalhar. E para quem já tinha, que se fortaleça nesse ideal. Estamos chegando ao final do nosso programa. É o momento em que reservamos para conversar com Deus, com Jesus. E para que esta conversa tenha êxito, acalmemos o nosso coração. Respiremos, nos aconchegando na nossa cadeira. Podem colocar água junto aos seus aparelhos. Temos presenças espirituais amigas conosco. Estas mesmo que nós iremos agora solicitar auxílio para nos conectar com as instâncias superiores da vida, a fim de que a nossa alma sedenta de amor, de misericórdia, possa beber na fonte fecunda da vida. Com esta postura de humildade e de gratidão, elevemos a nossa alma ao Pai Criador, ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade dos ensinamentos recebidos, das reflexões que nos fortaleceram a fé, melhoraram a nossa esperança
a fim de que possamos, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a nossa disciplina, melhorar a nossa conduta frente às tentações da vida e o mal que ainda habita os nossos corações. Fortalecidos e amparados, Senhor, queremos dar graças a tudo que temos e tudo que somos. Pois, se estamos mal, é com a Tua providência que vamos melhorar. Se estamos bem, é com o Teu amor que assim o ficamos. E se já podemos oferecer esperança a quem quer que seja, é da Tua abundância, Senhor, que estamos falando, porque nós ainda estamos secos deste amor que nós falamos, na esperança aos nossos irmãos de jornada. Muito obrigado por tudo. Bendito o momento em que nos ofertou conversarmos e estudarmos sobre os Teus ensinamentos. Que assim seja.